Senhor deputado Pereira Coutinho. Caros colegas, boa tarde. Em novembro do ano passado e neste hemiciclo suscitei a gravidade do suicídio e tentativas de suicídios em Macau. Vossa Excelência admitiu que os suicídios são uma tristeza, mas que em termos comparativos entre as cidades, os suicídios dos Estados Unidos, Japão, Canadá, França, Alemanha, Portugal e interior do continente provavelmente seriam mais elevados que em Macau. Em Macau, os dados oficiais indicam que em 2023 suicidaram 88 pessoas, ou seja, um aumento de 10% quando comparado com o ano 2022. E neste momento, as consultas externas de psiquiatria dos serviços de saúde estão a aumentar, demonstrando que o problema do suicídio ainda é grave em Macau. Um suicídio é sempre a perda de uma vida humana. Deve-se dizer que ao longo dos anos pouco se investiu no bem-estar físico, falta de campo desportivo, especialmente de futebol, emocional, social e ambiente de trabalho da população. A qualidade de vida da população está a piorar devido à inflação e aumento brutal do custo de vida, estagnação dos salários e elevadas taxas de juros bancários. É grave a quebra do poder de compra e o aumento do número de famílias em dificuldade, mais pessoas carenciadas, mais pobreza envergonhada. Os trabalhadores têm carga excessiva de trabalho com escassos momentos de prazer, prejudicando o convívio familiar e social. Sendo Macau tão pequeno, com menos de 700 mil residentes permanentes e os cofres do governo de Macau cheios de dinheiro, por que tantas pessoas continuam a suicidar? Os problemas são estruturais e não resolvem com medidas paliativas, fogos de artifício, mas sim políticas e medidas eficazes para resolver os problemas estruturantes relacionados com a vida dos cidadãos. Senhor chefe do Executivo, como vai estancar os suicídios em Macau, vai o Governo distribuir com caráter de urgência os cartões eletrónicos de consumo para ajudar as famílias carenciadas a aumentar o consumo interno, atualizar as baixas pensões para os idosos, implementar políticas e medidas estruturantes de apoio a pequenas e médias empresas de Macau, mais postos de trabalho, especialmente para mais jovens, e melhorar as condições gerais de trabalho de todos os trabalhadores de Macau. Muito obrigado. Senhor chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada pelo deputado Pereira Coutinho. Quanto à questão do suicídio, já então discutimos sobre isto. Isto é muito doloroso. Será que depois da emissão de um cartão de consumo, então a taxa de suicídio vai então reduzir? Não, acho que não. Não podemos indexar estas duas coisas. Sim, às vezes, quando há pressão de trabalho, dos familiares que não conseguem cuidar de alguém, de um dos membros, nomeadamente os seus filhos, que são estudantes, alunos. Também já tentei falar com o Sr. Diretor Cole sobre isto, sobre a questão dos suicídios de alunos, por alunos e por idosos. Agora, será que nós estamos a tratar e cuidar bem os idosos? Estamos a fazer visitas, por exemplo, aos idosos, aos seus membros familiares que estão nos lares? Será porque às vezes não tem ninguém que cuida dos idosos lá em casa? Normalmente esses idosos ficam nos lares de idosos. Será que os familiares foram visitar os idosos? Nós também não podemos pedir não se pode pedir ao governo de destacar uma pessoa para acompanhar as questões de cada um dos idosos, um por um, ou seja, o rácio é de um por um. Não podemos. Já temos assistentes sociais do IASMA para fazer o acompanhamento e para dar apoio psicológico a essas pessoas. Sabemos que o suicídio está dependente de vários fatores. Trata-se de uma questão dolorosa, claro, mas também é difícil de acabar com esses casos. Será que podemos então acabar com esses casos através de um cartão consumo? Acho que não. Agora, quanto aos subsídios ou pensões para os idosos em Macau, já temos um mecanismo. A senhora secretária para as Ações Sociais também já falou sobre isto. Depois de dar início ao regime ou aos respectivos mecanismos, então temos que ajustar o nosso orçamento. Ou seja, o nosso orçamento vai passar a deficitário. Porque não é uma pessoa que consegue... não é só uma pessoa que vai então decidir se vai ou não ajustar esses valores. Temos que ver a realidade de Macau. Se arrancarmos, ou seja, se atingir um certo índice, então temos que ativar o mecanismo ou o regime. Não, se o valor atingir até ao índice, ao padrão, então nós vamos arrancar, não vamos adiar. Vamos actuar de imediato. Sabemos que os preços dos produtos aumentaram. Já aqui falei várias vezes que estou dependente dos dados estatísticos da DSEC.
Então, com base nesses dados, por exemplo, dados sobre a taxa de desemprego, também provém da SEC. Então, eu tenho que, então, confiar nos dados desta direção de serviços, porque é um serviço profissional, não é só fazer um cálculo de 1 mais 1 ou 2 mais 2, mas sim a direção dos serviços elaboram esses dados tendo em conta as previsões, etc. E de acordo com uma certa fórmula, quando o valor atingir, então vamos arrancar o respectivo ou dar início ao respectivo regime.